Então, eu aprendi muito trabalhando com eles, mas o que acontece é que eu só podia trabalhar com a Citroën. Então, eu tinha a minha rede, eu era presidente da Citroën, eu tinha a minha rede, que tinha umas 35 concessionárias, e eu tinha um francês que veio para cá, que acompanhava tudo que eu fazia, etc. Mas eu estava travado com outras marcas, e eu queria crescer com outras marcas. Então, em 2007, eu decidi sair. E quando você decide sair de uma empresa, uma marca num país, ela vive os seus lançamentos. Eu tinha que lançar um sedã, que era o C4 Palace na época, assim que a gente chamou ele, em agosto de 2007. Então, eu falei, eu quero lançar esse carro e sair. E eu trabalhei 1 ano preparando o lançamento do carro, de meados de 2006 a 2007. Eu lancei o carro. O carro foi um sucesso na época. Na época, vendia 5 mil Corolla por mês, 5 mil Civic por mês, 3 mil Vectra por mês. Não era Vectra, era o... Já era o Cruze? Era o Cruze. 3 mil Cruze por mês. E o resto vendia 500 Megane Eu acho sedã. que 2007 ainda era Vectra. 3 mil... Era Vectra ainda. É, 2007 ainda era. Acho que o Cruze é de 11, 10 ou 11, né? Aí eu lancei o carro e a gente vendeu 1.500 por mês e foi um grande sucesso na época. Avisei a Citroën que eu queria sair, pediram para eu ficar até o mês de maio, o tempo de eles colocarem alguém. Em maio de 2008 eu saí. E aí, na época, eu falei, bom, eu quero ir para a China. O mercado chinês é um mercado interessante. Antes, deixa eu só falar assim, como você saiu tendo, sei lá, você tinha metade das concessionárias, Citroën eram suas? 40%, 40% do volume. Como que sai? Fala assim, saí, continuo com as concessionárias e Eu o pessoal não ficou assim, ó? Eu continuo com as concessionárias e eles colocaram um francês para tocar as vendas. E as concessionárias continuavam? Continuaram. E mesmo se você indo atrás de outra marca, tendo 40% das concessionárias, eles não olharam torto e falaram assim, esse cara aí... Não tanto. O torto veio um pouco depois, eu vou te contar. Aí, o que aconteceu é que a China, e eu posso falar horas com a China sobre você, mas a China é o seguinte, o mercado do automóvel da China, em 1990, era 1 milhão de carros. 1 milhão. No ano 2000, era 2 milhões, que é o nosso mercado. Em 2007, 10 milhões. Em 2015, 16, 20 milhões. E hoje é 27 milhões. Geométrica o negócio. O negócio é... Passar de 2 para 10 em menos de uma década, nunca o mundo tinha visto isso. Mas eu sabia, na época, em 2008, o mercado já fazia 7, 8 milhões, eu sabia que a China ia chegar a 25, 30 milhões de carros, era uma questão de tempo. Então, eu fui para a China, eu fui 10 vezes em 1 ano, e eu visitei todas as montadoras chinesas que fabricam carro. Todas. Sem exceção. Eu visitei a Great Wall, BYD, Geely, JAC, Changan, SAIC, todas. Eu visitei todas. E quando você decide escolher trabalhar com uma marca, o mais importante não é a gama de produto atual que ela está vendendo, porque os carros mudam a cada 4, 5, 6, 7, 8 anos. O mais importante é o produto futuro, ou seja, eu fui no R&D de todas essas marcas, todas, para ver os produtos futuros que eles iam lançar em 2010, 2011, 2012, 2013. Porque o carro, você, em 2008, 2009, você já sabe o que você vai lançar em 2012. E importante é as pessoas com quem você vai trabalhar. Porque as pessoas não mudam, os carros mudam, e o espírito da empresa não muda. Você tem empresa arrogante, você tem empresa simples, você tem empresa que você pode confiar, você tem empresa que você não pode confiar, você tem empresa que mente, principalmente na China, você tem empresa que é honesta. Por exemplo, eu me lembro, eu era importador da Jaguar, e quando a Jaguar lançou um modelo novo, em 1998, o presidente da Jaguar, que é um cara que chamava Nick Schill, que depois foi número 2 da Ford no mundo, e ele era presidente da Ford no México antes, e eu me dei muito bem com ele. Eu gostava muito dele. E ele, publicamente, no lançamento do carro, que foi na França,
Ele falou para os tinha concessionários do mundo inteiro. Ele falou, eu quero pedir desculpas pelos produtos com má qualidade que a gente vendeu para vocês no passado. Bom, eu trabalhava com francês. O francês nunca vai admitir que o produto dele tem problema de qualidade. É você que não percebeu, não sentiu. Mas assim, nunca, mas nunca, em 20 anos que eu trabalhei com os franceses, um francês chegou para mim e falou, desculpe, eu mandei um carro com qualidade ruim para você. E olha, eu tenho cada história. Estamos prontos para ouvir. Nossa Senhora, a gente vendia carro com câmbio automático. O câmbio automático da PSA ele não funcionava. L4. O L4. Esse é conhecido. Um terço quebrava na garantia. E os 2 terços outros quebravam de 3 a 6 anos depois. E a gente sabia. Então a gente entregava o carro e falava: esse cara é assim. Tem 2 tipos de clientes que tinham esse câmbio. O que já tinha tido problema e o que ia ter. E sabe por quê? Sabe de onde vinha? Refrigeração do câmbio. A Renault decidiu colocar um radiador embaixo, tinha umas reiuras para refrigerar o câmbio, e a PSA, como vende carro na França, falou, não precisa. E os câmbios esquentavam, e depois de 2, 3, 4, 5, 6 anos, todos pifavam. Você acha que isso que fez a Citroën degringolar aqui? Porque quando você saiu, se não me engano, tinha quase 3% de share. Não, foi outros fatores, eu vou explicar já. Então, mas isso ajudou. Uma pergunta que eu quero fazer para você da China. Você falou que foi em todas as fábricas. Todas. Por que você escolheu a JAC, Então, não a BYD, não a Dongfeng, não a SAIC, enfim, não a Chery? Eu não vou falar das outras, porque não é muito ético falar das outras, mas eu podia te contar cada história. Das outras. O cara, você vai fazer um test drive, o cara escolhe o carro. Fala, não quero andar naquele. Não, aquele não pode. Por que não pode? Não, aquele não pode. Aí eu ia numa loja fazer test drive numa concessionária, o chinês da marca ia comigo, e ele falava chinês, mas eu tinha tradutor, e o chinês falava, não, fala que não pode, fala que não pode. Você não tem ideia. Tem a outra marca que o cara tinha 2% do mercado chinês, eu falava que eu queria ter 1% do mercado brasileiro, que é 3 mil carros por mês na época. Não, mas isso é muito pouco. Eu falei, escuta, você faz 2% na China, você quer que eu faça quanto no Brasil? Primeiro faz 10% aqui. Então, trabalhar com gente assim, você vai ter problema. E, inclusive, depois essa marca no Brasil deu problema. Então, por que eu decidi trabalhar com a JAC? Primeiro, o centro de design deles era em Turim. Eu fui lá. Eu fui ver os produtos futuros lá em Turim. Em Turim, na época, tinha 80 pessoas que trabalhavam, tinha um chinês, que era de Hong Kong. Chinês de Hong Kong já é um ser humano completamente diferente do chinês da China. Ele é muito mais aberto para o mundo. Ainda mais em 2008. Hoje, o chinês já é diferente, mas na época. Gostei dos produtos que eu vi, mas principalmente eu gostei das pessoas. Na China, a migração interna é proibida. Então, por exemplo, na China... Tem períodos, né? Não, é proibido. Então, um fenômeno como o Lula, que nasce lá no Nordeste e desce para São Paulo, é proibido por lei. Então, você nasce numa cidade da China, qualquer cidade da China. Você só tem três desculpas para você mudar de cidade e para uma cidade mais rica. O primeiro é estudar. Então, conclusão, o chinês estuda, mas você não tem ideia a carga horária dos estudantes chineses de 4 a 17 anos, até entrar na faculdade. É assim, a gente não tem ideia. Por exemplo, todo mundo com quem eu trabalho na JAC, eles falam para mim que eles têm uma péssima memória da infância e da adolescência, porque eles só faziam estudar. Eles têm aula das 7h30, meio-dia e meio, para almoçar. Eles têm aula da 1h30 às 4, 4h30, e eles têm aula das 7 às 9, de noite, com 11 anos de idade. Eles estudam assim, porque a única maneira de um chinês que nasce numa região pobre da China crescer na vida é entrar numa boa faculdade. Então, os pais assim ficam em cima dos filhos e eles são infelizes. O chinês de 5 a 17 anos, ele fala para você, eu tenho uma péssima memória da minha infância, eu só estudava. Aí ele vai para uma faculdade boa, aí ele escolhe, porque ele vai numa faculdade boa. Aí na faculdade é... Tudo público. Lembrando, Tudo público. Tudo público. Mas aí na faculdade é férias, é festa.
Aí depois o cara faz os 4 anos de faculdade, ou os 6 ou 8, depende se ele faz um master ou um doutorado, e ele pleiteia um emprego. Então, primeira razão que você pode mudar, faculdade. Segunda razão, você achou um emprego. Então, Mas assim, você acha um emprego ou você vai lá no governo e fala assim, ó, eu tô pronto para trabalhar, e o governo fala, vai lá. Eu vou te contar como é Hefei. Hefei é uma cidade onde está a JAC, 500 quilômetros para o interior da China. Quando eu comecei a trabalhar com a JAC em Hefei, em 2009, Hefei tinha 4 milhões e meio de habitantes. Hoje tem 8. 8 milhões. Sim. Nós fomos lá, tinha 6. Tudo é planejado. Então funciona assim, o cara faz, não tem nada, ele faz uma estrada, uma rua, essa rua tem 2 faixas de cada lado para bicicleta, um gramado com árvores, 2 faixas de ônibus, um gramado e depois 4 faixas de carro. É impressionante. Aí ele faz as laterais, ele constrói os prédios, constrói um shopping center e ele abre inscrição. A cidade de Hefei está aceitando pessoas da China inteira para vir trabalhar. Nós temos emprego na JAC, a maior fábrica de ar-condicionado da China está lá, nós temos emprego aqui, emprego ali, emprego ali. Aí você manda currículo. As empresas recebem o currículo e te aceitam ou não, tudo por internet. Aí eles te aceitam e você é convidado para vir para trabalhar na JAC. Aí você tem autorização, você ganha uma espécie de um documento que permite você morar em Hefei. Essa é a segunda razão, achei emprego. A terceira é casamento. Então, mas como é que você vai casar com alguém Se você não vai... se você não vai lá? Então, só tem essas 3 razões. Senão, não tem migração interna. Num país que não tem migração interna, as diferenças culturais são gigantescas. Imagina se ninguém no Nordeste pudesse morar em São Paulo, ninguém de São Paulo pudesse morar no Acre, ninguém do Rio Grande do Sul pudesse morar no Rio de Janeiro e ninguém do Rio de Janeiro pudesse morar em Curitiba. As diferenças culturais de comida, de língua e de tipo físico são tremendas na China, por causa do fato que não tem migração interna. Me contar uma diferença física. Por exemplo, o chinês do norte, ele é alto e peludo, porque ele se alimenta à base de raiz, porque a China no norte faz fronteira com a Sibéria. Nada cresce. Então, eles comem batata, tudo que nasce debaixo do solo. E é muito mais saudável que arroz. Então, eles são maiores. Eles são peludos, porque é muito frio. O braço de um chinês do norte, você olha o braço de um chinês, você sabe se ele é do norte ou do sul. O do sul não tem pelo e é baixinho. Então, por exemplo, eu encontro roupa para mim em Beijing, que é no norte da China. Eu vou na China, eu vou lá, tenho um sapato para mim, tudo em Beijing. No sul da China, em Shenzhen, esquece. Não tem nada do meu tamanho. A altura média de um homem em Shenzhen é 1,75. Enquanto que no norte da China, o porteiro do prédio mede 1,90 m. Todos os jogadores de basquete são do norte. Yao Ming. Todos são do norte. Então, a comida é muito diferente e tudo. Então, não existe uma China. Como é que é o chinês? Eu falo, não existe. Existe características diferentes. Então, por exemplo, o chinês de Beijing, ele é arrogante. Todas as montadoras próximo de Beijing são super arrogantes. O chinês de Xangai, ele é mais internacional, mas ele se acha o U da uva, porque Xangai é muito rico, Xangai é uma berrine gigante. O de Chongqing, Esse já é melhor. que é a maior cidade do planeta. 50 milhões. Esse já é melhor. Você pega Shenzhen. Shenzhen tinha 50 mil habitantes em 1990, 1 milhão no ano 2000, 10 milhões em 2010, 16 milhões hoje. É litorânea, né? Perto de Hong Kong. Então, a China é assim, é algo fascinante. Então, eu visitei todas, decidi trabalhar com a JAC por causa dos produtos futuros, mas principalmente por causa das pessoas. São pessoas simples, trabalhadoras, honestas. É muito gostoso trabalhar com eles.